Olá, tudo bom, queridos? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. Lembrando sempre que o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, tudo bom, queridos? Oi, Ale, que bom, conseguiu acompanhar aqui ao vivo com a gente. Rosângela, Rubi, Precioso do Senhor Jesus, Elaine, Euride, Nath, Elinha. Bom dia, queridos, Angélica, Edmar, Dora. Bom dia, Rubi, Precioso do Senhor Jesus, Geni, bom dia. Amados, que em nome de Jesus, do nosso Senhor Jesus, essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até esse presente momento, até então. Que essa seja uma quarta-feira de milagre, amados. Que essa seja uma quarta-feira de boas notícias. Que essa seja uma quarta-feira de alegria, de paz. E acima de tudo, que seja uma quarta-feira de busca honesta, pura, doce, verdadeira, com todo o nosso coração, para buscarmos o nosso Senhor Jesus. Que seja um dia, amados, onde a gente se agarra no nosso Senhor Jesus, que a gente entrega para Ele tudo que a gente precisa entregar, que a gente renuncie às coisas que a gente precisa renunciar, que a gente abandone e deixe para trás as coisas que nós precisamos deixar para trás para podermos avançar com leveza. Tem coisas que trazem peso para a nossa vida, amados. E quando nós estamos pesados, a gente fica mais lento para tomar as decisões, mais lentos para avançar para as coisas que Deus pede para a gente avançar, mais lento para viver o novo do Senhor, porque a gente está carregando peso que já não cabe mais na nossa vida, já passou, já era, já foi, então a gente precisa virar a página, se desfazer. É como se quando a gente vai arrumar alguma coisa nossa, que a gente tira aquelas coisas todas, seja seja no banheiro, seja armário de roupa, seja lá o que for, que a gente começa a arrumar para fazer doação, a gente tira aquele monte de coisa, aquilo traz um alívio tão grande pra gente, que seja assim também nas coisas que a gente vai fazer com o Senhor. Que limpeza que eu preciso fazer na minha vida? E você se imagina colocando tudo assim numa mala e despachando, fala, pronto, acabou, isso aqui não faz parte mais da minha vida. Agora é o novo de Deus, é o novo do Senhor. O que foi até ontem, mas hoje é um capítulo novo. Hoje é uma oportunidade nova. Hoje é uma página em branco da minha vida. E eu vou viver, eu vou fazer da melhor maneira que eu puder com a ajuda do meu Senhor. Eu vou viver de forma plena esse dia, fazendo o que Jesus me pede para fazer. Amando, respeitando o próximo, perdoando e seguindo a minha vida. E, amados, hoje nós vamos falar sobre uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6, onde a gente vai ver que a incredulidade bloqueia milagres, bloqueia as bênçãos que Deus quer nos dar. Nós vamos ver claramente nessa passagem que nós temos o desafio da incredulidade. E a gente precisa sempre, amados, reconhecer Deus na nossa vida, reconhecer o nosso Senhor Jesus na nossa vida, porque daquele dia, de repente, hoje você acordou sem expectativa. De repente você falou assim, essa é mais uma quarta-feira, já sei como é que vai ser esse dia. Nossa, não acontece nada novo na minha vida. Faz tempo que não tem uma novidade, uma surpresa, um sopro de alguma coisa nova em alguma área da minha vida. E Deus nos surpreende, amados. Deus nos surpreende daquilo que a gente acha que não tem mais nada, que já acabou. Nossa, não tem novidade nenhuma. Deus vem só para novidade na nossa vida. Então, amados, alegre-se na certeza de que o novo de Deus sempre vem, sempre vai chegar na nossa vida. A gente precisa ter fé, precisa acreditar, até porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente encontra lá em Hebreus 11:6. E todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Nós encontramos essa palavra em Hebreus 11:6. Vamos fazer a nossa oração e vamos nos aprofundar nessa palavra sobre incredulidade
Essa palavra que nós aprendemos tanto sobre como a incredulidade pode atrapalhar a nossa vida, pode bloquear as bênçãos na nossa vida e que a gente mude a nossa mente e acredite, tenha fé, porque a gente sabe que a fé faz aquilo que parecia ser impossível, ser totalmente, plenamente possível de acontecer nas nossas vidas. Vamos fazer a nossa oração. Pai querido, Pai nosso que estás nos céus, Paizinho, em nome de Jesus, nós entregamos esse dia em suas mãos, nós oramos, Pai, para que o novo do Senhor sempre venha, sempre sopre, Pai, e aconteça nas nossas vidas. Ajude-nos, Pai, a arrumar e tirar, Pai, da nossa vida o que precisamos tirar, coisas que o Senhor já nos mostrou que nós precisamos tirar. Nós sabemos que muitas o Senhor tira e muitas o Senhor pede para a gente tirar. E ajude-nos, Pai, a ter força, coragem e ousadia para tirarmos e para fazer aquilo que é necessário, a limpeza que é necessária junto com o Senhor, Pai. Ajude-nos, Pai, a cada dia, Pai, avançarmos em passos largos para as coisas que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Que nesse dia, Pai, quando chegar a noite, que a gente olhe para trás e fale, Senhor, obrigada. Eu acordei de um jeito, estou indo dormir de outro. Que dia foi esse, Pai? O dia que eu pude aprender, dia que eu achei que aquela situação não tinha mais jeito e o Senhor reverteu. Dia que eu achava que nada demais ia acontecer e de repente o Senhor surpreendeu minha vida. Então, que esse seja um dia diferente. Paizinho, nós pedimos para que tenha o renovo do Senhor em cada área das nossas vidas, Pai. Segure, Pai, com a sua destra vitoriosa cada área das nossas vidas, Pai. Obrigada porque os seus anjos estão acampados ao nosso redor, nos segurando, nos protegendo, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor guarda a nossa saída e a nossa chegada, hoje, desde agora e para todo o sempre. Pai, obrigada porque o Senhor se faz presente. O seu presente, o seu amor, a sua presença e o seu amor vale mais do que a vida. Que alegria é poder contar com o Senhor a todo instante, Pai. Até quando a gente acha que não tem ninguém, tem o principal, o único, absoluto, aquele que jamais nos abandona, aquele que jamais nos deixa. Ajude, Pai, para que as pessoas te conheçam, as pessoas que pensam que estão sozinhas, que estão solitárias, que elas saibam, Pai, que são completas no Senhor, porque o Senhor nos abastece completamente, totalmente, Pai. E quem vem, quem chega, chega para somar, para agregar. Obrigada, Pai, por tão grande amor, tão grande misericórdia. Obrigada por nos dar vida. Obrigada por nos dar vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. Obrigada, Pai, por tamanho zelo por cada um de nós. Nós entregamos esse dia que a gente já declara pela fé que será maravilhoso em suas mãos. E descansamos na certeza de que o Senhor já cuidou e preparou tudo. Ajude-nos a fazer a nossa parte, Pai, com coragem. Nós te amamos, Pai. Ouça não só as palavras que saem da nossa boca, mas acima de tudo o som do nosso coração. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigada por cuidar de nós e de nossos familiares. Toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, queridos, tudo bom? Deixa eu ajustar aqui a nossa luz. Queridos, amados, preciosos, tudo bom, Roselene? Oi, Gigi, tudo bom? Yara, Rúbia, bom dia, Ana, Vanilde, Alessandra, Rafael, Andrei, Cleidiane, Elivânia, Marcinha. Que bom, Gigi, você aqui com a gente. Queridos, como eu falei, vamos ver hoje Marcos 6, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6. O subtítulo é Um Profeta Sem Honra. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada?
e estes milagres que ele faz. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa de Jesus. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Amados, nós vemos aqui claramente nessa palavra que a incredulidade impede Deus de fazer o que Ele quer fazer na nossa vida, o mover de Deus na nossa vida. Essas dúvidas, será que isso, será que aquilo, desmerecer o Senhor Jesus, querer fazer pouco dele. Não é esse que é o carpinteiro? Quantas vezes as pessoas fazem isso, amados? Desmerecendo outras pessoas. E muito pior faz também com o nosso Senhor Jesus. Desmerece o nosso Senhor Jesus, fica com incredulidade, não sabe se ele existe mesmo. O barco dá uma balançada, a pessoa não sabe se Jesus vai ajudar, se Jesus existe mesmo. Ai, não sei se é história ou se realmente foi. Virando as costas para todas as maravilhas, as bênçãos que um dia ele já fez na vida daquela mesma pessoa. Mas muitas vezes as pessoas querem olhar assim com esses olhos naturais, desdenhar, desmerecer. E a gente vê claramente que a gente pode impedir as bênçãos de Deus de chegar até a gente com a nossa incredulidade. Veja, Jesus ficou admirado com a incredulidade deles e não pôde fazer ali nenhum milagre. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Então a gente vê aqui nessa passagem, amados, o poder da fé e a incredulidade que nos limita. Muitas vezes a gente fica ali penando em alguma área da nossa vida, ou algumas, né? Vira e mexe, tá ali, passa ali, e aí uma hora acredita, outra hora não acredita, fala, quer saber, não acredito em nada, não acredito em coisa nenhuma. Isso tudo vai atrasando. Deus já tem um plano pra gente, mas muitas vezes a gente não está alinhado com aquilo que Deus tem pra gente. Muitas vezes a gente deixa a incredulidade entrar e impede a bênção de chegar até a gente. Que a gente seja transformado dia após dia. E escolha, fala, Senhor, eu escolho crer, eu escolho acreditar e eu vou permanecer, eu não vou em nenhum outro lugar, mas eu vou ficar firme no Senhor. Eu não vou ficar achando que uma hora existe, uma hora não existe, uma hora faz, outra hora não faz, uma hora eu desdenho, outra hora eu quero amar, quero viver intensamente o amor com Jesus. Não, eu estou andando em linha reta, eu estou andando debaixo do favor do Senhor. É assim que a gente tem que pensar e declarar e viver, amados. Eu estou vivendo conforme a palavra de Deus, em obediência, e vai acontecer, vai dar bom. E muitas vezes, amados, aquilo que a gente pensa que é ruim, que vem para nos destruir, porque não é possível que isso está acontecendo, é a limpeza que nós falamos no início, é a limpeza que Deus está fazendo. Você fala, meu Deus do céu, que limpeza é essa? E aquilo que a gente acha às vezes, que parece que fala, meu Deus, parece que isso aqui vai... O que está acontecendo aqui? Que história é essa? Parece que a vida tá andando para trás, mas parece. Lembrando, amados, nem tudo que parece é. Às vezes, a gente precisa ir para um lugar. E esse lugar de limpeza, de arrumação, de Deus tirar e também fazer, nos ensinar a fazer a nossa parte, porque Ele tira, Ele faz a limpa, Ele sacode mesmo. É como se a gente chegasse numa árvore e sacudisse, e o que não tem que estar mais ali naquele pé, o que está pronto, cai. E fica aqueles que precisam, os frutos que precisam permanecer. Então, amado, a gente precisa imaginar e crer e viver conforme essa certeza. Deus sacode quando aquilo ali não é mais pra gente, quando a gente não deve mais estar em determinados lugares, quando a gente não deve mais estar conectado ali diariamente. Tem pessoas que são passagem, tem pessoas que são permanentes, e a gente precisa aprender a discernir e tá tudo bem.
e tá tudo bem com isso. Deus é que está sempre com a gente. De repente você fica assim, poxa, mas eu tinha um amigo, eu tinha uma amiga que ela estava sempre comigo, de repente ela foi, já quase não fala comigo. Amigo que é amigo, amado, você pode passar anos e anos e anos e anos e anos sem ver. E quando você se encontra, é como se você tivesse encontrado ontem. É assim as verdadeiras amizades, é assim que acontece, não é verdade? Então precisa descansar, entendeu? Você não precisa ficar ali grudado para provar para alguém que você é amigo da pessoa, e nem a pessoa precisa ficar grudada em você para provar que é seu amigo. Ninguém precisa provar nada. A gente simplesmente sabe, a gente simplesmente conhece aqueles que são de verdade, aqueles que estão com a gente. Então, que a gente deixe, receba essa limpeza que o Senhor Jesus faz sem ter incredulidade. Porque, veja, Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. E o versículo anterior nos diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Mas veja que Jesus estava disposto a fazer milagre. Veja que Jesus foi para a cidade dele, acompanhado dos discípulos, porque ele estava ali querendo ensinar, ele estava nas sinagogas, ele estava ensinando nas sinagogas. E quem estava ouvindo Jesus estavam ali, como sempre, em várias passagens da Bíblia. A gente vê que as pessoas ficavam admiradas com as coisas que Jesus estava ensinando. Mas sempre tem aquela pessoa que começa, né, amados? Sempre tem aquela pessoa que fala alguma coisa. Tava todo mundo ali admirado com o Senhor Jesus. E aí veio alguém e falou, não é esse o carpinteiro. E às vezes isso pode estar acontecendo na sua vida também, amados. Às vezes você está ali, seja algo relacionado ao Senhor Jesus, seja outra coisa relacionada à sua vida que você quer fazer, tá ali fazendo, quer se destacar, e vem sempre alguém querer te diminuir. Mas não é esse o filho daquela pessoa, não é essa a filha daquela pessoa lá daquela cidade, que nem falavam pro Senhor Jesus. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, de repente falava, mas lá vem ele, lá vem ela, querendo com isso de novo. Não é esse o filho do carpinteiro. Não é esse o carpinteiro, desculpa. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas. As pessoas começam a olhar com olhos naturais. Por isso, amados, que a gente muitas vezes e muitas pessoas não vivem as maravilhas que Deus tem, não vive grandes milagres que Deus tem para ela. Porque quer olhar com olhos naturais, quer desdenhar das coisas de Jesus, olhar com olhos naturais, assim como essas pessoas. Não é esse o carpinteiro? Então, como assim? Vem pra cá, tava todo mundo ouvindo, admirado, e de repente começaram a desdenhar. Não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, os irmãos, e as irmãs estão aqui, E Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Então, de repente, você também passa por isso, amado. De repente, você tá aí querendo fazer, se destacar, e tem alguém também te puxando para baixo, tentando não fazer você ir em frente. Veja que nada parou o nosso Senhor Jesus. Ele não, porque ele ouviu essas coisas, ele não falou, então tá bom, quer saber? Não vou fazer mais a vontade do meu pai, não vou fazer mais nada, vou ficar aqui, vou me juntar aqui a essas pessoas, quer saber, elas estão certas, sou carpinteiro mesmo e sei lá, eu não sei o que eu achei que eu estava fazendo da minha vida quando eu resolvi me levantar e fazer a vontade do meu pai. Veja que nada parou o nosso Senhor Jesus. Não é porque pessoas próximas, assim como Jesus falou aqui, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Então, amados, às vezes você está tentando fazer alguma coisa, seja algo espiritual, seja algo que não é no âmbito espiritual, mas seja algo, de repente, que você está fazendo aí na sua vida, e tem alguém, de repente, tentando te puxar para baixo. Veja o que Jesus está dizendo. Isso aconteceu com Jesus, mas nem por isso ele parou de fazer aquilo que estava determinado a fazer. Ele não deu ouvido, simplesmente ele continuou. E aqui, ó, o versículo seguinte diz, então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. E ele começou, ele continuou, ele avançou. Ele não parou porque tentaram diminuir ele. Ele não parou porque as pessoas desdenharam dele. Ele não parou porque as pessoas tentaram diminuir. Não, ele continuou, ele simplesmente falou o que tinha que falar e seguiu a vida. Ele continuou, ele seguiu, ele avançou. E Jesus passou a percorrer os povoados, ele foi, seguiu a vida dele.
Então, amados, não fiquem paralisados. Nem se você está tentando fazer alguma coisa e alguém está tentando te paralisar, fala isso, veja, assim como Jesus nós somos, ele continuou a fazer e nós também vamos continuar a fazer, porque ele é o nosso exemplo, ele que é aquele que nos influencia, ele que é nosso guia, nosso mentor, nosso pai, nosso melhor amigo, aquele que é o autor da vida, aquilo que tem o melhor para cada um de nós. E esses exemplos estão aqui, amados, porque a Bíblia poderia estar só como se Jesus só tivesse sido exaltado, mas não, o exemplo está aqui claro para nos dar força, nos dar ânimo, aqueles momentos que a gente parece que ninguém está ali nos apoiando, nos ajudando, nos estendendo a mão, parece que a gente está ali sozinho, que ninguém acredita naquilo que a gente está fazendo, mas veja, Jesus sabia quem ele era, Jesus tinha a identidade dele formada, ele sabia a missão, sabia propósito, e não foi porque desdenharam na cidade, não foi porque desdenharam na casa dele que ele parou e não fez mais as coisas que ele estava preparado, designado para fazer. Ele simplesmente continuou. Então, amados, você se está passando por isso, continue, de repente você passou e você parou. Tentaram te ridicularizar, tentaram te diminuir, tentaram virar as costas para você, tentaram te menosprezar, riram, de repente, daquilo que você estava disposto a fazer, debocharam daquilo que você disse que ia fazer, do que você estava disposto a fazer, ou daquilo que você às vezes nem falou, mas daquilo que você começou a fazer e de repente você parou. Eu te encorajo a ler Marcos 6, do versículo 1 até o versículo 6, e deixe o Senhor falar ao seu coração e encorajar você também a continuar, a avançar, a fazer aquilo que precisa ser feito, e sem incredulidade, acreditando, crendo com o coração, porque aqui a gente viu também claramente que Jesus queria fazer, e Jesus sempre quer fazer na nossa vida, mas a nossa forma de enxergar, a nossa incredulidade muitas vezes impede que os milagres e as bênçãos do Senhor cheguem até nós. Então vai buscar força no Senhor, vá buscar inspiração no nosso Senhor Jesus. Vá buscar aquele empurrão que você precisa para você continuar, para você fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Isso queima dentro do seu coração. E de repente você sufocou isso dentro de você porque alguém riu. E então você sufocou isso dentro de você, falou, realmente, isso não é para mim mesmo, eu sou nada, eu tô aqui nessa cidade, nesse lugar que ninguém nunca vai notar, ninguém nunca vai reparar em mim, ninguém não sei o quê, seja lá o que for. Veja exatamente o exemplo do nosso Senhor Jesus. E mais de 2000 anos depois, estamos aqui falando dele. Olha o legado do nosso Senhor Jesus, amados. E nosso Senhor Jesus está vivo. Ele está, amados, conosco. O autor da vida, aquele que é, que era e que há de vir. Então se alegre, amados, na certeza de que Deus sabe o que está fazendo. O que a gente não pode é duvidar, o que a gente não pode é ter incredulidade. Amados, nós sabemos que nos momentos de desafio pode vir um pensamento ou outro, mas o que não dá para fazer esse pensamento fazer morada ou a gente fincar a nossa barraca ali naquele lugar e falar assim, eu vou ficar aqui nesse lugar de incredulidade. Não, passou um pensamento ou outro e vai falar, passou esse pensamento, Senhor, mas eu creio no Senhor, eu vou avançar, eu vou continuar, tá de acordo com a sua palavra, não vai ferir princípio nenhum do Senhor. Então eu sei que vai acontecer e você segue, simplesmente segue um dia após o outro, vivendo um dia de cada vez. Amados, quando a gente aprende a viver assim, que é um desafio, mas que a gente pode aprender, porque tudo que Jesus nos diz, amados, é porque ele já nos deu plena capacidade de realizar. Então, quando Jesus nos diz que não é para a gente se preocupar com o amanhã, ele já nos deu plena capacidade para que a gente não se preocupe com o amanhã. Basta a gente viver exatamente sobre essa palavra. Começou a se preocupar, se apavorar muito com o amanhã, lembre-se de Jesus falando, não se preocupe com o amanhã. E a gente pode viver assim, a gente aprende a viver assim. Pode ser que no início seja um grande desafio, mas a gente aprende. Por quê, amados? Não é na força do nosso braço, é pela ajuda do nosso Deus, porque ele mesmo, tudo que ele nos diz, mais uma vez dizendo, para a gente fazer, ele já nos deu
plena capacidade, ele já nos equipou para que a gente consiga fazer e realizar conforme ele colocou dentro de nós. Então, amados, continue, esqueça se alguém riu, se alguém debochou, seja lá quem for, às vezes é a pessoa que você mais achou que fosse apoiar você. É a pessoa que você foi contar cheia de alegria, seu plano, seu sonho, aquilo que você disse que ia fazer, papapá. Às vezes você falou, nossa, essa pessoa vai estar ali comigo, vai me apoiar. E foi a primeira a derrubar, foi a primeira a rir, foi a primeira a olhar para um monte, você contou para uma pessoa, mas ela vira para um monte de gente e te expõe e conta aquilo ali para um monte de gente. Você se sentiu, de repente, ridicularizado e você abandonou isso que você queria fazer tanto por causa dos outros. Veja, Jesus não parou de fazer nada em momento algum por causa da opinião de quem quer que fosse. Ele combatia de maneira justa, de maneira vigorosa, falava o que tinha que falar na hora, resolvia o que tinha que resolver na hora, estava sempre orando, estava sempre buscando o nosso Deus Pai. Então, amado, Jesus é o nosso grande exemplo para tudo. Então, se alegre na certeza de que o melhor está por vir, que você pode não se preocupar com amanhã e que você pode, que Deus já te deu plena capacidade de você realizar esse sonho que Ele colocou dentro de você avançar com alegria para usar seus dons e os seus talentos que são únicos, que Ele colocou dentro de você. E os dons que Deus te deu, eles são seus, ponto. Eles não são retirados, eles são seus. Agora aprenda a usar da melhor maneira os dons, peça ajuda a Deus para que você não enterre os seus dons, mas para que você use os seus dons, para que você use os seus talentos. E saiba que muitas vezes, amados, quando alguém tenta ridicularizar, quando alguém tenta nos paralisar, quando alguém tenta diminuir aquilo que nós estamos fazendo, na verdade, aquela pessoa ela tem uma grande frustração na vida dela. Na verdade, aquela pessoa está tão admirada com a coragem, com a sua coragem, aquela coragem que você teve de fazer, de sonhar, de buscar uma vida diferente, que ela tenta jogar areia para que você não consiga. Então, ela sabe que ela não consegue, então ela fala, não, mas essa determinação, mas esse sonho vai acabar acontecendo. Então, deixa eu ridicularizar. Deixa eu falar algo aqui que vai tentar parar essa pessoa, porque eu não tenho essa coragem. Então, se eu não tenho essa coragem e não quero viver, eu também não quero que ela tenha. Também não quero que ela siga em frente. Então, eu vou rir, eu vou debochar, eu vou espalhar para todo mundo, eu vou ridicularizar. Mas lembre-se, amados, que você está com o Senhor e que não existe impossível para Deus. Então você simplesmente continua. Você tampa os seus ouvidos para esses ruídos. Você tampa os seus ouvidos para isso que um dia falaram. Você entrega isso nas mãos do Senhor. Você vai buscar quem você é em Deus e você simplesmente continua. Você se levanta e você continua. De repente você ficou prostrado, de repente isso te puxou para baixo, te deixou prostrado, mas você simplesmente levanta e você continua, 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 vai. E quando você menos imaginar, você já está voando. Quando você menos imaginar, você já está lá na frente, porque você acreditou na palavra de Deus. Você não teve incredulidade que limitou a bênção, mas você viveu conforme a palavra, você sabe que você tem dons e talentos únicos e especiais e você usou, você desfrutou, você acreditou no sonho que Deus colocou no seu coração. Por que eu tenho um tipo de sonho, você tem outro e a outra pessoa tem outro? Podia todo mundo sonhar com a mesma coisa, mas cada um tem os seus sonhos, porque Deus nos fez únicos e Deus colocou dentro de nós os nossos sonhos de acordo com a nossa personalidade, de acordo com a nossa vida, Ele nos deu, nos presenteou com dons e talentos para que a gente use, não enterre, mas para que a gente use e use cada vez mais e use em abundância e vai sendo cada vez mais motivo de bênção também para a vida das outras pessoas. Então, amados, levanta e simplesmente continua, que nada, nem ninguém te paralise, em nome de Jesus. E nós cremos que nós vamos ouvir o seu testemunho contando que você se levantou, que você avançou, que você simplesmente continuou. E nessa sua
caminhada virou uma corrida e quando você viu, você estava ali voando, porque você foi ganhando velocidade, você foi limpando o que tinha que limpar, foi eliminando o que tinha que eliminar e nada tirou você do seu foco. Você foi. Um falou uma coisa, outro riu, você eliminou. Abre a descarga, como se você jogasse aquilo ali dentro, abre a privada, joga aquilo ali dentro, dá descarga e segue. Um comentou alguma coisa, joga aqui, dá descarga e segue. Segue. Eu não vou ouvir, isso não vai entrar em mim. Isso não faz parte da minha vida, eu simplesmente vou, avanço. E você vai voar usando seus dons, seus talentos, porque você acreditou nas coisas que Jesus te falou. Você acreditou nas coisas que Deus disse que você ia viver. E quem é essa outra pessoa para dizer, além de Deus, que se você vai, se você não vai, quem diz é Deus. E, amados, quando Deus põe a mão, acabou, mas a gente precisa estar alinhado com Ele. Alinhado, Deus põe a mão, fala que é dele, é dela, vai viver sim e ponto. Então a gente vai ganhando essa velocidade dia após dia com o Senhor, mas para isso a gente tem que estar alinhado com Deus. A gente precisa crer no Senhor e crer que não é na força do nosso braço, não é do jeito que a gente acha que vai ser, não é, amados, da maneira que a gente planeja muitas vezes, mas saiba que vai ser muito melhor. No desafio, Deus vai estar ali com você. No vale, Deus vai estar ali com você. No topo, Deus vai estar ali com você. Em todos os momentos, Deus vai estar ali com você. Ele jamais vai te deixar, jamais vai te abandonar. E tudo tem uma razão de ser. Mas você precisa se levantar e seguir em frente. E não dar ouvidos a quem você não deve dar ouvidos. Ouça a voz do Senhor que está aqui, ou veja os ensinamentos de Jesus, veja que Jesus nunca parou por causa da opinião dos outros, porque tentaram diminuir ele. Ele simplesmente continuou. E nós também vamos e continuamos, porque foi Deus que falou. E Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele nos faz. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, de forma poderosa, desenterra aí seus talentos. Vai, avança, de repente você parou de fazer alguma coisa porque alguém te ridicularizou, esquece aquela pessoa, ela que não tem coragem de fazer, quer que você também não faça, e vai fazer sim. E você depois conta pra gente das maravilhas do Senhor na sua vida. Tá bom, amados? Nos vemos amanhã, quinta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre vocês, sobre a casa de vocês, família de vocês, vocês cheios de fé, crendo nas maravilhas que Jesus faz, que Ele pode fazer, e não só isso, que Ele quer fazer na sua vida, na vida de toda a sua família, tá bom? Em nome do nosso Senhor Jesus. Nos vemos amanhã. Amém, amém, amém. Roselene, Úrsula, Elinha, Rafael, Rubi, Precioso do Senhor Jesus, Ana, Ed. Amém, Elinha. Fátima, Vani, Amanda, Lucimara, Cristiane, Andréia, Amanda, Rose. É isso aí, Ed. Isso aí, Ana. Glória a Deus. Vai ouvir o Senhor. Ouve Ele. Mauro. Obrigada, querido. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Daniela, Camila, Dora, Thay, José, Lígia, Márcio, Saraiva, Rogome, Janieles, Samara, Fábio, Jeff, Antônio, Aldo, outro Antônio, LP, Juliana, Silvana, Camila, Alessandra, Zezinha, Zefinha, desculpa, Juliano. Amém, Roselene, obrigada, viu? Glória a Deus, minha querida. Cauane, Daniela, Gonca, bom dia. Ricardo, Fabi, Sandro, Alice, Mailda e todos vocês que estiveram aqui, queridos, agora, vocês que vão acompanhar depois no Instagram, no YouTube. Um beijo no coração de todos vocês e nos vemos amanhã, em nome de Jesus.